Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo agora na parte da manhã. Tem as reapresentações no período noturno e também 8h15 da noite e meia-noite. O Diogo Mancha está participando aqui. Bom dia, o programa está muito interessante. Gostaria de saber do Celso como ele vê o trabalho de prevenção à dengue na cidade. Vem sendo feito um bom trabalho? Meu nome é Diogo, morador do bairro Santo Augusto. Aproveito e peço para você falar rapidamente, porque a gente tem outras questões. Ele me mandou também aqui pelo Messenger, viu, Fábio? Diogo, eu ainda não havia feito a pergunta exatamente por conta do assunto, mas está valendo. Mas fala rapidamente do trabalho e dessa questão da saúde na cidade também, se você, afinal de contas, trabalhou e conhece bem. Mandar um abraço ao Diogo. Eu vejo o Departamento de Vigilância e Saúde no município, de certa forma, sempre foi uma referência. A prova disso é que nós nunca tivemos dengue, caso de dengue nenhum. E isso começa justamente ali com um trabalho preventivo. É lógico, nós já tivemos aí larvas encontradas, coisas desse tipo, mas sempre antes de ter um caso mesmo de dengue. Então, Poços de Caldas, nesse aspecto, é referência para todo o Brasil. Almir, voltando ao assunto das constelações sistêmicas, por que constelações e por que sistêmicas? De onde surgiu, né, constelações? Porque você falou do significado aqui para a gente no intervalo. Mas eu acho bom falar também a respeito para as pessoas entenderem. Perfeito. Tem muitas explicações. De alguma forma eu volto ao início. Se eu olhar para mim como um indivíduo isolado, eu posso muito pouco. Inclusive me autodefinir. O que me define, na verdade, são as minhas relações e a qualidade dos vínculos que eu estabeleço ao longo da vida. Então, o amor que eu consigo receber do meu pai e da minha mãe é muito mais importante o que eu faço com isso do que o que eu faço sozinho. Na verdade, sozinho eu faço muito pouco. Então, o termo constelação tem muito mais a ver com aquilo que dá um sentido maior para uma estrela isolada. É um conjunto. Então, quando a gente olha para a constelação, a gente olha para um conjunto. Constelação sistêmica, porque o sistema, a vida, qualquer que seja a manifestação de vida, seja uma comunidade de cupins ou de abelhas, ou seja uma família, a vida acontece no sistema. É um sistema instalado. O próprio corpo humano é um sistema. Sim. O sistema digestivo, por exemplo, quando ele funciona tudo bem, o equilíbrio perfeito, tudo flui. Quando um órgão do sistema digestivo começa a falhar, os outros se estressam um pouco para que a vida continue. As famílias também são assim. Apesar de dificuldades, sacrifícios, guerras, perdas, traumas, a vida quer continuar, o sistema quer sobreviver. E isso às vezes exige dos elementos do sistema, ou seja, dos membros de uma família, sacrifícios, por uma causa maior. Então, o sistema sempre tem mais força do que os indivíduos. As pessoas, assim como as abelhas, se sacrificam para que o sistema sobreviva. A melhor forma dessa questão, até da utilização do termo sistêmico, é que ninguém vem ao mundo sozinho, né? Ninguém. Sem antepassado, né? Somos filhos, netos, bisnetos de alguém e dentro de uma sociedade. Né? Então, estamos interligados. Então, o sistema está aí. Todos nós precisamos, pelo menos, de papai e mamãe. Então, por exemplo, uma criança que foi separada do seu pai ou da sua mãe na infância, ou se por qualquer motivo ela teve muito mais contato com seu pai, por exemplo, do que com sua mãe, ela tende a ter situações que ela precisa depois trabalhar para superar. É exigido dela um esforço maior para que ela consiga ter tranquilidade, fluidez, prosperidade, enfim. O pessoal que está em casa nos assistindo, Almir, a questão, por exemplo, é da área de formação. O que é preciso para um profissional, né? Igual você foi apresentado como consultor, jornalista, o que é preciso para um profissional exercer essa questão da terapia de constelação sistêmica? Basicamente, o que ela precisa é ter disposição para desenvolver um novo olhar para a vida. Ela não precisa ser um psicólogo. Hoje em dia tem muitas pessoas com formação em psicologia, psicoterapia, que também fazem a formação em constelação. Mas profissionais de qualquer área. Eu conheço médicos que trabalham com constelação, professores de Aikido, de artes marciais, jornalistas, engenheiros, pessoas com diversos tipos de formação e que despertam para a necessidade de olhar para a vida de uma forma mais ampla e tratar das questões que ela tem que tratar também considerando isso, a visão sistêmica,
o olhar sistêmico. Tanto é que eu adotei esse termo para o nome do meu site, do meu negócio, que é olhar sistêmico. Como é que a pessoa se forma, então, para ser um terapeuta sistêmico? Tudo começou lá com o Bert Hellinger, na Alemanha, que, realizando workshops, começou a chamar a atenção de pessoas, de terapeutas, de consultores, de pessoas, vários profissionais, e ele começou a transmitir de uma maneira informal o que ele vinha descobrindo, o que ele vinha desenvolvendo como técnica. E a partir das pessoas que ele formou, hoje o que nós temos são formações que têm uma determinada carga horária, são cursos livres. Em alguns lugares do mundo você tem cursos que estão dentro de universidades, em nível de pós-graduação. No Brasil está se formando, se estruturando um primeiro curso formal na Universidade de Brasília, que é em nível de pós-graduação. Né? Mas, normalmente, a grande maioria das pessoas que trabalham com isso, primeiro, elas têm isso como uma técnica complementar ao que elas fazem, e elas fazem um curso livre. Não é uma formação acadêmica, ela pode vir de várias áreas do conhecimento. E nem tem uma exigência de formação acadêmica antecedente, né? Ou não. Para uma pós-graduação, sim, não? Na pós-graduação, certamente. Sem dúvida. Certamente. Tanto que o próprio curso, não é, o tempo de duração dele até chega a ser quase de um nível superior. Né? Perfeitamente. No meu caso, por exemplo, eu fiz 2 formações, uma em constelação familiar, outra em constelação organizacional. Então, fale novamente, a constelação deve acontecer aqui em Poços de Caldas, aqui na região, em agosto. Em agosto. Eu peço para colocar novamente o telefone, para que, se houver algum interessado, né? Isso. Para que possa falar também, buscar mais informações. As pessoas podem ligar nesse número que está aí na sua tela da televisão ou acessar o site olharsistêmico.com.br. E eu me coloco à disposição para aprofundar, porque esse é um tema bastante profundo e que, vivenciando, a gente consegue compreender muito melhor. Mas podemos conversar horas, porque é apaixonante. Eu queria falar também de um outro assunto, mas não deu tempo, que são pesquisas, né? Pesquisas de mercado. Mas eu vou te convidar outra hora para voltar aqui. Perfeitamente. Para que a gente fale, porque essa época a gente vê muitas pesquisas, né? Pesquisa chovendo para um lado, pesquisa para o outro. E aí, muitas vezes, é sujeito a uma pesquisa influenciar uma pessoa numa decisão. E a gente tem que também saber olhar, né? Quem tem interesse, obviamente, quem não tem interesse não precisa. Mas quem tem interesse, saber olhar para ver alguns detalhes. Eu quero agradecer a sua presença e desejar que você volte em breve. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Satisfação recebê-lo mais uma vez. Celso, obrigado pela participação. Agradecer o convite, reafirmar que estou sempre à disposição, né, para estar participando aqui como convidado. E, vou te falar, viu? O programa tem uma audiência toda vez que eu venho aqui, quando eu saio nas ruas, depois quando as pessoas... eu te vi lá no Jornal do Sul de Minas, parabenizar você, a Carol, toda a equipe de produção da TV Pós. E... obrigado pela oportunidade mais uma vez, uma boa semana a todos. Graças a Deus ao nosso trabalho, a vocês, né, que nos colaboram sempre, né, você e toda a equipe aí que compõe os nossos debatedores. É verdade, uma equipe grande, né, Fábio? De peso. Olha, duas notícias. Primeiro, começa hoje a inscrição para o SISU. São mais de 30 mil vagas, então quem participou do Enem no ano passado, a partir de hoje se inscreve para disputar uma das 30.548 vagas. É o sistema de seleção unificada. Acesse o site, pela internet, vai até o dia 22, então começou hoje a inscrição. E também quero te convidar a continuar batendo um papo com o Almir no Cara Online, embora o assunto vai ser um pouquinho diferente, porque o Almir é um dos mestres da União do Vegetal, não é, Fábio? Então, dentro da série que a gente aborda de religião e religiosidade, a gente vai bater um papo com ele. Hoje à tarde eu convido você também a participar às 4 horas comigo lá no Cara Online. Um ótimo dia para você, uma ótima segunda. A gente se vê amanhã no Jornal do Sul de Minas. Eu também desejo uma ótima semana, cheia de realizações, de conquistas e trabalho. Então, felicidades e amanhã, 8h15 da manhã, estamos de volta ao vivo aqui na TV Poços. Até lá, tchau.